O início do catolicismo romano e seu desvio da doutrina de Cristo. Este estudo não tem a finalidade de criticar religiões ou causar ofensas, mas para que alcancem o verdadeiro conhecimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus em Provérbios 15 e 24 diz: para o entendido há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Este versículo nos mostra que o verdadeiro conhecimento da Palavra de Deus, precedida por obediência à mesma, nos conduz à vida eterna, mas o caminho falso ou duvidoso gera morte eterna. Segundo Tessalonicenses 1, 8 a 9, Romanos 14, 22 a 23. Todo homem deve raciocinar: a vida na terra é passageira, mas a eternidade jamais passa. O homem é um ser espiritual, portanto foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Quando o corpo físico morre, Deus então determina que julgamento lhe cabe. Hebreus 9, 27. Por causa de tudo isto precisamos procurar o verdadeiro caminho que nos leva a Deus. O catolicismo romano. Como toda a igreja de ramificação cristã, a Igreja Católica Romana afirma que sua fundação se deu no ano de 33 DC. Esclarecendo para quem ainda não sabe, a sigla DC significa fatos acontecidos depois de Cristo. AC significa fatos acontecidos antes de Cristo. O desenvolvimento de sua organização como igreja, entidade civil e doutrinária, foi se formando aos poucos, assim como também o seu desvio da fé cristã do modelo original pregado por Jesus e os apóstolos. O início do desvio. A Igreja Católica não começou sua história como é hoje, mas desde o início da Igreja Cristã após o Pentecoste, a Igreja conviveu com toda sorte de perseguição, discriminação e injustiças praticadas pelo judaísmo, religiões gentílicas, governos e o Império Romano. O calor das perseguições fez com que a Igreja aguardasse a sua pureza e fidelidade. Graças à ousadia e coragem dos pais da Igreja e dos famosos defensores da fé cristã, o combate da Igreja às heresias que surgiram neste período, 33 a 196 DC, resultou numa expressão cristalina da teologia cristã. De 197 DC, iniciou algumas heresias veladas no seio da Igreja. Até o ano de 300 DC, no final do terceiro século, houve a ascensão de Constantino como imperador romano, que apoiou o cristianismo e o fez religião oficial no ano de 312 DC, e se auto-intitulou benfeitor do cristianismo. Talvez tenha sido malfeitor do cristianismo. Com sua conversão ao cristianismo, houve pseudo-conversões a Cristo e à Igreja, de milhares de pessoas sem experimentar uma real conversão, pessoas que continuavam cultuando seus deuses e também a Cristo. O início da idolatria começava. Neste período, como a Igreja era estatal e perdia cada vez mais o temor a Deus, muitos cidadãos buscaram cargos na Igreja como meio de obter influência social e política, ou para gozar dos privilégios e do sustento que o Estado imperial dava ao clero. Origem do papado. Desde o ano 200 AC, até o ano 376 DC, os imperadores romanos haviam ocupado o posto e o título de sumo pontífice da ordem babilônica. Depois que o imperador Graciano se negara a liderar essa religião não cristã, Damaso, o bispo da Igreja Cristã em Roma, foi nomeado para esse cargo no ano de 378 D.
c. Uniram-se assim numa só pessoa as funções de um sumo sacerdote apóstata com os poderes de um bispo cristão. Com esta unificação em Roma da Igreja Católica com a ordem babilônica, onde duas potestades idolatradas eram fundidas, Rainha do Céu, Jeremias 7:18 e Diana dos Efésios, Atos 19 e 27. Uma nova brecha de idolatria, desta vez com a mãe de Jesus, Maria, que faleceu exatamente em Éfeso, onde já havia a fusão da Rainha do Céu e Diana. Agora bastava cristianizar o nome da potestade adorada. Em seguida iniciou o período chamado Idade das Trevas, onde surgiu absurdos romanos quanto à pessoa piedosa de Maria, a mãe de Jesus. Não dá para colocar todo o conteúdo deste livro num vídeo, ficaria muito longo. Caso você queira estudar o restante do conteúdo, clique no link que disponibilizamos na descrição abaixo. Basta clicar que será baixado o livro para o seu dispositivo. Graça e paz a todos.